Nós estamos com essa série É Chegado um Novo Tempo, né? E vamos falar sobre esse novo tempo na figura aqui de Daniel, da história de Daniel, e aonde que esse novo tempo se encaixou com Daniel, e onde que nós podemos aprender com a história de Daniel para vivermos um novo tempo em nossas vidas. A gente começou com esse tema, né? Logo no início do ano, e glória a Deus que Deus tem falado conosco durante as pregações, durante as mensagens aqui nesse lugar. Quantos receberam já, em nome de Jesus? Quantos receberam a palavra desde que começou esse tema, vivendo é chegado um novo tempo? Quantos já receberam? Eu recebi muito em minha vida. Por isso, eu queria que você abrisse lá em Daniel 1:8. Daniel 1:8. Para falarmos um pouco desse nosso tema. Quem abriu, diga glória a Deus. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Amém. Todos abriram, que bênção. Vamos lá. Daniel, contudo, decidiu não se tornar... Repita comigo. Não se tornar... Não, aí só o Reginaldo. Repita comigo. Não se tornar... impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, ou para não se contaminar com eles, em outras traduções. A tua está assim também? Como é que está o seu, Leila? Não se contaminar. A tradução que eu pesquisei também estava não se contaminar. A NVI tá, não se abster, para se abster deles, que era se retirar um pouco desses manjares do rei, né? Daniel, e o livro de Daniel é uma das fascinantes histórias da Escritura, né? Alguém lembra aqui da 6ª série, lá do primeiro ano do ensino médio? Quantos lembram aqui? Amém? Do 6º ano, todos lembram do 6º ano? Misericórdia! Vocês vão se lembrar do Império Babilônico. Quem lembra no 6º ano da Babilônia? Não lembra, meu Deus. Os professores de história, como é que ficam, né? Professor de história. Às vezes eu estou por exemplo, no 7º, no 8º ano. Lá quando eu falei, no ano passado, no 7º ano, aí pessoal, professor, não passou. Só decoraram, né? Mas você vai se lembrar de uma figura importante que era Nabucodonosor, né? E você vai se lembrar também dos jardins suspensos da Babilônia, que eram grandiosos, maravilhosos, né? E se não os mais belos de todos, né? Os jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia, ela vai... Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Ela vai crescer de tal forma que ela vai expandir seu território. Quem é que está aí atrás? Eu posso mandar um mapinha para vocês aí? Quem é que está aí? Eu não sabia para quem mandar. Para Vicky. Só para vocês terem noção, um pouquinho da região que a gente está falando. Inclusive essa imagem, eu pedi a Carla para colocar no nosso estudo da semana seguinte, porque é basicamente da região que a gente está falando, né? Hoje a gente estudou o livro de Moisés, livro de Obadias, e nós falamos um pouco dessa região babilônica ali, que vai atacar o povo de Israel. Amém? Enquanto eles colocam lá, nós vamos falar um pouco sobre esse escrito. Esse escrito foi passado e transmitido por volta de 536 e 530 antes de Cristo, tá bom? Então essa é uma história que aconteceu antes de Cristo. Provavelmente essa invasão babilônica aconteceu ali por volta de 600 antes de Cristo, né? Ou seja, antes de Cristo. E nós estamos falando dessa história
antes de Cristo, só para você se localizar. Outra coisa, o nome Daniel. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Olha aí a região, para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu sair um pouquinho da frente. A Babilônia, a Pérsia, que depois vai invadir, atacar tudo, né? A Pérsia, inclusive, vai dominar toda a parte da Ásia, vai pegar aqui em cima na Europa e vai atacar também, principalmente, a queda dos gregos ali, as guerras médicas. Quantos lembram do 6º ano? Dê um glória a Deus. Mas a Pérsia vai sair trucidando tudo. Já viram o filme 300? Então, o filme 300 ali é uma história de Leônidas, né? Em Termópilas contra os persas. Aqui nós temos a Babilônia e ela vai tomar essa região. Essa região ela era chamada de crescente fértil. Por que era crescente fértil? Porque ela tinha um formato de uma lua crescente e ela era muito fértil. Também era chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia, terra entre rios. Por quê? Aqui passava o rio Tigre, o Eufrates. Aqui embaixo no Egito, o que passava? O rio Nilo. Então, é uma terra onde existia uma grande fertilidade. Por isso, a Mesopotâmia vai ser tão disputada com os assírios, os sumérios, os babilônicos, os acádios, os acadianos. A gente tem a invasão persa também dominando tudo isso. Então, era uma região de grande disputa. Tanto que a Babilônia vai dominar a região que seria ali, ó, Jerusalém, Edom, que nós estudamos hoje. Estão vendo? Eu entrei na frente. Aqui, Edom, nós estudamos hoje. Jerusalém aqui, tá? Então, a Babilônia vai sair dominando essa região. Tá? Isso em laranja é o Império Babilônico. Lembra Ur, né? Ur dos caldeus. Suzã. Quem viveu em Suzã? Alguém lembra? Boa, Esté, a escola dominical, gente. Vamos lá. A Carlinha estava preparando também o estudo de Jonas. E eu falei, pô, coloca um mapa também para se localizar. Por quê? Olha aqui, o que vai ter aqui, ó? Nínive, beleza? Então, Nínive, e na verdade Jonas vai pegar um navio para Tarsis, que seria a Espanha. Então, só para você se localizar nesse mapa bem doido aí, nós temos a Babilônia, que seria isso tudo, vai dominar, inclusive, olha ali, Jerusalém, tá bom? E quem que vai ser cativo? Levado cativo. O povo judeu, o povo de Israel, vai ser levado cativo pelos babilônicos. Inclusive, Daniel com os seus amigos, tá bom? Ele vai se destacar, Daniel vai se destacar junto com esses meninos, porque no versículo de número 8, ele vai falar, ó, ele se propôs a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Eu quero falar um pouco sobre viver esse novo tempo, e viver um novo tempo exige coragem, fidelidade e compromisso com o rei. Você vai sair daqui crendo que o Rei dos Reis, ele precisa da nossa coragem, da nossa fidelidade e compromisso, ao ponto de rejeitarmos os manjares do que o mundo pode nos oferecer. Por isso, Daniel foi levado cativo, prisioneiro da Babilônia, e foi levado para uma terra estrangeira. Isso significa que a cultura não era a cultura de Daniel, os valores não eram o mesmo valor de Daniel, eles adoravam outros deuses que não era o Deus de Daniel. Isso fez com que ele se levasse pela cultura do povo? Pelo contrário, irmãos. Isso fez com que Daniel não apenas sobrevivesse, mas se tornar um dos homens mais influentes
do império, porque permaneceu fiel a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, não desanime. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se deixe levar pelos manjares do rei. Quando você estiver lá fora, não se deixe levar pelas influências que estão à sua volta, porque o Senhor é contigo e Ele vai contigo até o fim, inclusive te colocando como mais influente dentro do reino. Olha que coisa interessante. O menino cativo, preso, junto com outros, ao ponto de... Alguém já fez o jejum de Daniel? Diga, glória a Deus! Não, não senti firmeza, não. Já fizeram o jejum de Daniel aqui? Como é que é o jejum de Daniel? Alguém me explica aí. Só legumes, Ana. Por quê? Porque Daniel não queria se contaminar com os manjares do rei. E olha que coisa interessante que vai acontecer. O rei vai buscar saber, e os ajudantes do rei vão buscar saber por que Daniel e os meninos que foram levados, que estavam se abstendo da comida do rei, eram mais saudáveis e fortes do que aqueles que comiam a comida do rei. Que coisa interessante. Os meninos que se abstinham da comida que deixaria eles fortes, estavam mais fortes, mais propensos a trabalhar do que aqueles que comiam do manjar do rei. Assim como Daniel viveu um novo tempo na Babilônia, sem perder a identidade com Deus, nós também precisamos viver esse novo tempo, sem comprometer a nossa fé. É fácil ou é difícil, queridos? Eu não sei você, mas vivermos nesse tempo, sem se contaminar, sem se levar em coisas pequenas, tem sido cada vez mais difícil. Às vezes, o jeitinho, isso aí todo mundo faz. Às vezes, coloca esse númerozinho aqui na planilha que ninguém vai perceber. Às vezes não, isso não tem nada a ver, não. Tem contaminado a igreja de tal forma que muitas vezes nós não vemos separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus ao ponto de que, se for necessário, rejeitar os manjares do mundo. Ao ponto de chegar e tomar uma posição dizendo, eu não aceito isso na minha casa, na minha vida e na minha família. Eu preciso me posicionar assim como Daniel, numa terra estranha, num povo estranho, com cultura diferente, como homem e mulher de Deus. Ah, mas pastor, todo mundo na minha empresa faz isso. Ah, pastor, todo mundo na minha família vive assim. Ah, pastor, mas todo mundo faz e eu não vou fazer. Somos chamados a rejeitar os manjares do rei e vivermos esse novo tempo. Você pode glorificar o Senhor? Por isso, o primeiro ponto que eu separei para a gente é que um novo tempo exige posicionamento. Daniel foi levado como um jovem e foi desafiado desde o primeiro momento. Por isso, é preciso ter convicções firmes daquilo que Deus tem para você. Você não pode ter dúvida do seu chamado. Você não pode ter dúvida daquilo que Deus é dentro de você. Você não pode ter dúvida daquilo que Deus tem para você. Porque a dúvida é o contrário da fé, a gente não fala. Nós não declaramos isso. E eu não estou falando de dúvida, repare. Não estou falando de dúvida de, pastor, pode me explicar esse texto bíblico? Não, a palavra não diz isso. Dúvida da fé, igual os tímidos. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não está falando daquele que, eu tenho timidez, não. Está falando dos tímidos de pregar o evangelho, de falar de Deus, de falar da palavra de Deus, de deixar-se levar pela timidez, ao invés de falar da palavra de Deus.
Por isso, é importante termos convicção de quem é Deus em nós. Não temos que ter dúvida disso. O que acontece muito é, falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo. Parece até que as crianças da quinto ano, né? Da quinta série. Tio, me chamaram de feio. Tio, me chamaram disso. Você é isso? Então levanta a cabeça e vamos embora. Passa por cima disso aí. Às vezes a gente se coloca numa posição como igreja de, estão falando que eu sou isso, estão falando que eu sou aquilo. Qual a plena convicção do que você é em Deus? Qual a plena convicção daquilo que Deus é na sua vida? Estão te chamando de mais ou menos, de 2 volts, né, pastor? Estão te chamando disso, estão te chamando daquilo. O que você é em Deus? Eu sou um homem, uma mulher de Deus, e eu vou na frente. Igual o pastor Lucas era chamado de Moisés na escola, debochavam dele, chamava disso, de aquilo. O que você é em Deus? Porque muitas vezes nós confiamos mais na palavra dos outros do que aquilo que Deus tem para nós. E o perigo está em acreditar no que os outros dizem, mas não no que Deus diz sobre mim. E para mim, eu quero ficar com aquilo que Deus fala sobre mim. Daniel sabia a sua identidade. E eu te pergunto, você sabe qual é a sua identidade? Daniel não cedeu à pressão da cultura ao seu redor, porque ele propôs e permaneceu fiel ao Deus que ele servia. Daniel não cedeu às pressões do mundo babilônico, porque ele sabia que o Deus dele, e tinha plena convicção da identidade dele diante do Deus verdadeiro que era o Senhor dos Senhores. E eu te pergunto, nós temos cedido às pressões ou eu tenho confiado no Deus que é o meu Deus verdadeiro? Por isso, Deus honra aqueles que se posicionam. Ao não escolher se contaminar, Daniel encontrou graça diante dos líderes da Babilônia, ao ponto de Daniel ser colocado como um dos principais comandantes do rei. Olha que importante. Nessa época, quantos lembram aí dos líderes das cidades e estados? Como é que chamavam? Sátrapas. Os sátrapas eram aqueles que cuidavam das cidades e estados. Eles eram os olhos e ouvidos do rei. O que acontecia naquela cidade e estado ali, o sátrapa estava de ouvido para passar para o rei, organizar aquela cidade, administrar aquela cidade. Existiam os sátrapas, se eu não me engano, a gente pode abrir aqui agora de cabeça, eram mais ou menos 20 sátrapas e 3 comandantes que comandavam esses. E Daniel estava entre eles, organizando, trabalhava bem, aconselhava o rei quando necessário, ao ponto da gente ler no final do livro, de que o rei, ele fala, olha, eu vou passar a noite em claro enquanto você estiver lá na cova dos leões. Olha, que o seu Deus livre você da cova dos leões. Algo importante desse texto é que o novo tempo nos traz desafios, mas Deus permanece presente em nós. Quando Daniel é conduzido para a Babilônia, ninguém aqui está falando que foi fácil. Ninguém aqui está falando que não teve desafios, porque abandonar os manjares do mundo não é fácil. Abandonar os desejos da nossa carne não é fácil, porque a carne, muitas vezes, ela tem fome, ela tem sede, não é verdade? Às vezes a gente peca por ouvir mais a voz da carne do que a voz de Deus. E como se posicionar diante disso?
a primeira parte eu quero falar com vocês sobre Daniel 3:1. Vou só diminuir um pouquinho, irmãos, está pegando na minha orelha. Eu estou vindo de uma febre aí que braba. E que diz aí, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação à imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficar de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de todas as espécies de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Palavra do Senhor. Por isso, Ananias, Misael, Azarias foram colocados nessa posição e não se dobraram diante de outros deuses. Quantas e quantas vezes não somos chamados a nos dobrar diante de outros deuses? Eu não sei quem já assistiu, tem uma série, se eu não me engano, é na Amazon, que são os American Gods. Seriam os deuses mais modernos, né? Ele vai trazer os deuses da antiguidade para a modernidade. Interessante. Hoje em dia, os ídolos, eles não se colocam mais como estátuas veneradas no meio da rua. Hoje em dia, os ídolos não estão mais, né, em templos grandiosos, como se fosse na Grécia Antiga. Os ídolos, hoje em dia, nós somos obrigados a adorá-los nas coisas mais simples do nosso dia. Muitas vezes, somos chamados a nos curvar, nos dobrar, tantas e tantas vezes na nossa vida, com medo de vivermos diante de uma fornalha. Ó, se você não fizer isso, você vai acabar sendo demitido. Ó, se você não fizer isso, ninguém vai gostar de você. Se você não fizer o que os outros amigos, cadê os adolescentes? Se você não fizer o que os seus amigos aqui estão fazendo, você vai ser lançado na fornalha. Ninguém vai gostar de você. Vai ser cancelado. Obrigado, pastor Rodrigo. Existe agora algo chamado que é nomofobia, não sei se vocês já ouviram falar, que é o medo de ficar sem a rede social, sem a internet, né? Existe o FOMO, o nome, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar fora. Isso pode ser da rede social ou fora da bolha. Por exemplo, digamos que na escola, né, sempre teve a bolha daqueles amiguinhos que gostam de futebol ali. O FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar fora daquele grupo. E o que eles fazem para ser aceito no grupo? Eles começam a ter atitudes igual àquele grupo. Então, o que o grupo diz, eles começam a fazer, né? O medo de ficar fora, o medo de ficar
longe do que a bolha está dizendo que é para fazer, faz cada vez mais se dobrar diante de outros ídolos. Isso acontece não só com os adolescentes, mas com nós, os adultos também. Esse FOMO que tem sido estudado por especialistas, né? Que tem uma matéria, inclusive, eu posso passar depois para vocês. Esse FOMO, que é o medo de ficar fora, está, inclusive, entre os adultos. Para ser aceito, para tentar agradar a outras pessoas, a gente olha e está passando e vê uma propaganda. Se eu não tiver essa roupa, eu vou ficar fora do meu grupo de amizade. Se eu não tiver esse carro, eu vou ficar fora. Eu já vi gente, inclusive, falar que se eu não me vestir e ter coisas que parece que eu sou rico, os meus amigos ricos não vão me aceitar no grupo deles. Então, muitas pessoas se endividam, muitas pessoas compram coisas que não podem para poder ser aceito no grupo e na comunidade delas. Eu vou para tal lugar, eu vou para tal igreja para tentar ser aceito naquele grupo, para ter o network. Eu já não vou mais àquela igreja para adorar a Deus, eu vou para a igreja para ter um network. Às vezes tem alguém que precisa do meu serviço de eletricista lá. Amém, pastor Rodrigo? Então, o medo de ficar fora, esse FOMO, né, nos faz muitas vezes adorar a outros deuses. E o Senhor, Ele quer que adoremos somente ao Rei dos Reis, que é o Senhor. Mesmo sobre a ameaça de morte, mesmo por se recusar a se dobrar diante de uma estátua. Versículo 17 e 18. Se formos lançados à fornalha em chama, o Deus quem serviremos pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã, eu quero que você declare isso com vitória, eu quero que você declare isso com fé, porque muitas vezes o medo de ficar fora, o medo de não ser aceito, o medo de eu tenho que fazer isso, adorar outros deuses, fazer o que os outros estão falando, porque senão eu vou ser lançado à fornalha. Eu quero que você entenda, o Deus está com você, mesmo dentro da fornalha. Você pode ler o 17 comigo, junto, com fé, em nome de Jesus? Quem está com medo da fornalha aí, vamos todos ler junto em nome de Jesus? 1, 2, 3 e... Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus... Não vai ter fogo que vai te queimar, não vai ter fornalha que vai te derrubar, não vai ter fornalha que vai te queimar, se você estiver com Deus verdadeiro, com Deus que está acima de tudo e de todos. Não se curve, não proste-se à vontade de outros, não se proste para tentar ser aceito, à vontade dos seus amigos, à vontade dos seus familiares. Eu quero saber a vontade de Deus sobre minha vida. Quantas e quantas vezes não enfrentamos fornalhas em nossas vidas? Quantas e quantas vezes não passamos por momentos de provação que parece estar tudo nos consumimos, mas mesmo assim precisamos confiar que Deus está conosco e eu estou fazendo a vontade de Deus. Por isso, entendeu o ponto principal? Se eu entendo quem eu sou, se eu entendo a minha identidade, se eu entendo que Deus está comigo, pode vir fornalha, pode vir tudo, pode vir estátua, que eu não me dobro diante de outros deuses. Eu não me dobro diante do tempo, eu não me dobro diante de outros, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Você pode crer nisso? Imagina um cristão que, quando está no ambiente de trabalho, se recusa a agir de forma desonesta. Ele enfrenta perseguição, ele enfrenta dificuldade, mas no final Deus vai honrar.
Mas para isso, eu preciso entender quem é Deus na minha vida. Glória a Deus. Por isso, um outro ponto importante conhecido desse texto de Daniel foi lá no capítulo 6. 6. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, falaram com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deveria emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Tentaram a fornalha, não deu certo. Vamos tentar o leão. Volta o 5, por favor. Acho que eu anotei. Vê se tentaram buscar. Deixa eu abrir aqui. Algo contra Daniel. Vê. Aí, é o 5. Jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Por que isso vai acontecer? Porque eles estavam com inveja do relacionamento de Daniel com o rei. Eu não sei você, irmãos. Alguém já passou aqui por um momento que veio inveja sobre a sua vida? Já passaram sobre isso? Já passaram por um momento de traição em que pessoas tentaram usurpar o seu lugar? Inveja da sua vida, da sua casa, da sua família? Esse sentimento que esses príncipes, em algumas traduções, né, os sátrapas, estavam tendo com Daniel. E esse cara está muito perto do rei. Tudo que ele fala, o rei vai e faz. Vamos tentar derrubar Daniel? Eu quero te dizer, nem todo mundo que está à tua volta, batendo no seu ombro, está querendo o seu bem. Muitas vezes, está contigo, trabalhando contigo, do seu lado, mas estão tentando derrubar. Chegam e falam: como é que é, pastor Rodrigo? Estamos juntos, estou contigo, eu amo a sua vida, mas está olhando para a sua casa, para o seu relacionamento com o seu chefe, com o seu patrão, como sua família vive, como sua família anda. A Bíblia vai falar que eles buscaram um motivo para tentar acusar Daniel. Mas quando andamos pela lei, quando entendemos a identidade que Deus tem por nós, pode tentar buscar qualquer coisa, mas Deus está conosco. Primeiro ponto, quando andamos pela lei. Segundo, quando reconhecemos a nossa identidade. Segundo ponto, quando permanecemos naquilo que Deus tem para nós. Podem tentar buscar até acusações, mas não vão encontrar, porque eu ando pela identidade que Deus tem para mim. O rei assina esse decreto. Daniel adora a Deus, não para de adorar, não para de louvar esse Deus. Chegam até o rei e falam: então, não tem um decreto que você assinou, rei? Não fala para a gente lançar na cova dos leões aquele que desobedecer e adorar outros deuses? Então, tem um homem que tem adorado, que tem orado a outro Deus, e acham Daniel. Por isso, aquele que desobedecesse seria lançado à cova dos leões. Qual a reação de Daniel? A reação foi, mesmo com as consequências, mesmo sabendo das consequências,
Daniel não deixou de adorar ao Deus dele. Algo interessante desses povos que a gente viu no mapa, vocês podem ver que Israel ele não vai estar sozinho ali, né? O povo hebreu não vai estar sozinho. Às vezes a gente pensa na história como uma linha separada de todas as outras. Enquanto o povo está ali, eles têm outros povos ao redor também. E muitos desses outros povos tinham seus deuses, sua cultura, sua religião, ao ponto de Samuel estar com o povo está clamando para Samuel, fala: Samuel, não tem os outros povos? Os outros povos têm um rei. Os outros povos são governados por um rei e a gente não. A cabeça de Samuel, e tanto que a gente vai ver isso se a gente tivesse um pouco de mais tempo, se a gente fosse ver isso, como Samuel vai falar com Deus, Samuel vai falar com Deus triste, desesperado, falando: Deus, eles querem outro rei, eles querem um rei, como que pode? Eu acho interessante algo que esse texto vai falar, a conversa de de Samuel com Deus. Eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Quando fazem algo contigo, eles não estão fazendo, quando você está com Deus e por Deus, eles não estão fazendo com você, estão fazendo diretamente com Deus. Quando você prega e alguém rejeita essa palavra, não estão te rejeitando, estão rejeitando a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes, nós nos entristecemos, colocamos cabisbaixo, mas algo que temos que ter no coração: Daniel não parou de adorar a Deus. Daniel não parou de louvar o Senhor, mesmo sabendo que as consequências seriam drásticas, porque o Senhor o livraria da prova que viria. Algo interessante, uma frase que eu trouxe para a gente é: Deus não nos livra da prova, Deus nos livra na prova. Na fornalha, Deus os livrou. Na cova dos leões, Deus livrou Daniel. Deus não podia chegar e falar: acaba com o leão, acaba com o cova. Não, Daniel, tu não vai passar por isso, não. Daniel, tu não vai dormir essa noite na cova dos leões, não. Mas Deus fez passar na prova, e na prova, o Senhor libertou Daniel da morte. Querido, eu não sei que prova você está passando, que momento você está passando, que dificuldade e problema você tem enfrentado, mas não se questione por que você está passando por isso, mas clame a Deus e peça para Ele te livrar na prova que você está passando. Quando enfrentamos desafios, podemos até pensar que Deus nos abandonou, mas eu quero te dizer que Ele está no controle e Ele vai te livrar no momento, na situação que você está vivendo. Você pode dar um glória a Deus para a gente fechar? Aleluia! Por isso, para a gente fechar, não só Daniel foi liberto, mas como foi elevado a governador e se tornou um dos principais príncipes do rei. O rei mandou emitir um decreto a saber que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Os homens que duvidaram quando Daniel saiu bonitinho, eita, Daniel saiu da cova dos leões, show de bola. Olharam e falaram assim: ô rei, sabe por que Daniel não foi engolido? Porque o leão não estava com fome. O que o rei vai? Você sabe dessa história? Então é o seguinte: entra vocês e sua família para ver se o leão está com fome. E o fim foi o pior, um desastre total. E o Deus de Daniel foi proclamado a todas aquelas regiões de que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro e que livrou Daniel da boca dos leões. Está passando por certas situações, o Senhor te livra na prova.
te faz vencedor, te tira de lá e mostra que o seu Deus é o maior, o poderoso, dentre todos esses que se dizem Deus aí ao redor. Ele é o único, o único, o único.